Oi, eu sou Natália Bocardi e hoje vou falar sobre prossocialidade também das crianças, só que focando no efeito do status socioeconômico no comportamento delas. E eu já posso adiantar que não se trata de uma resposta simples. O comportamento, como você já pode imaginar, depende assim de muitas variáveis, já que tanto a prossocialidade quanto o status socioeconômico envolvem diversas variáveis. Então, vamos por partes. E para chegar a essa conclusão, eu vou utilizar a seguinte linha de raciocínio, com direito a algumas voltinhas. Então, vamos pensar sobre quais variáveis influenciam alguns dos nossos comportamentos. O que é comportamento prossocial? Por que é importante estudar o comportamento prossocial das crianças? E aí a gente vai fazer um breve resumo sobre como se desenvolve o comportamento prossocial na infância e que um dos fatores que influenciam essa prossocialidade nas crianças, mas também em adultos, são as hierarquias sociais. O que são hierarquias sociais? E um tipo específico é o status socioeconômico, que aí eu darei algumas definições. O que os estudos têm mostrado sobre essa relação entre status e prossocialidade, tanto em adulto quanto em crianças, e o que os nossos estudos mostraram. Bom, agora por alguns segundos eu peço que você pense em você mesmo ou mesma. Quais fatores te levam a ajudar ou a colaborar com alguém e quais fatores te levam a não ajudar e a não colaborar? Pense sobre isso por alguns segundos, por favor. Pense em situações nas quais você foi generoso, generosa e nas quais você decidiu não ajudar ou fazer um favor a alguém. Que fatores influenciaram a sua decisão? Você pode ter pensado na sua disponibilidade de tempo, na pessoa ou grupo em questão, no contexto geral da situação, no seu humor, nos tipos de problemas que você estava enfrentando naquele momento. E provavelmente você pensou nos dois tipos de situações, naquelas em que você foi generoso e naquelas que você foi egoísta. E em geral, assim, não se preocupem, porque todas as pessoas são capazes de se comportar de forma generosa, egoísta, cooperativa, individualista e altruísta, dependendo de muitas variáveis. Então, o que nos faz ser cooperativos e generosas? Existem influências universais ou minimamente generalizáveis? A psicologia experimental e especialmente a evolução do comportamento humano tem mostrado que a idade, fatores da personalidade, o contexto da situação, a história de vida, seleção de parentesco, as relações recíprocas, o altruísmo competitivo e a reputação são algumas possibilidades que têm sua parte de influência no comportamento e que têm sido amplamente investigados nas últimas décadas. E aí todos esses fatores afetam o que a gente chama de prossocialidade em diferentes estágios do desenvolvimento. E para entender o desenvolvimento de uma influência é que se investiga o comportamento das crianças. E aqui eu vou fazer a minha primeira voltinha na linha de raciocínio e definir o que é prossocialidade. Comportamento prossocial é qualquer comportamento que beneficia a outra pessoa, independente se a pessoa autora do comportamento prossocial ganhou alguma coisa com isso. Ser generoso e cooperar, por exemplo, são comportamentos prossociais. Então, nós fazemos pesquisa com o comportamento das crianças também porque elas são muito fofas, divertidas e sua curiosidade sobre o mundo é inspirador, mas principalmente porque investigar o comportamento delas nos permite ir compreendendo quando uma determinada variável começa a influenciar o nosso comportamento e como essa influência se desenvolve ao longo do tempo de vida do indivíduo. Compreender a ontogênese do comportamento prossocial nos ajuda a pensar em como incentivá-lo ou a pensar em quais variáveis são importantes para que a prossocialidade seja promovida de uma forma sustentável e de forma que todo mundo ganhe. E aí, falando sobre o comportamento de crianças, deixe-me fazer um breve resumo sobre alguns achados interessantes sobre o desenvolvimento do comportamento prossocial ao longo do tempo de vida do indivíduo. Eu posso adiantar que a gente, seres humanos, apresentamos comportamento prossocial com poucos meses de idade. E aí, um artigo clássico nessa área, por exemplo, evidenciou que aos 18 meses de idade as crianças ajudam adultos em diferentes situações
para que eles alcancem diversos objetivos sem qualquer pedido verbal por ajuda. E à medida que as crianças vão ficando mais velhas, elas vão se comportando de uma forma, digamos que cada vez mais parecida aos adultos locais, muito provavelmente pela influência da cultura sobre o seu comportamento. Elas aprendem ao longo da idade, por exemplo, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E um dos estudos que, na minha opinião, é um dos mais elegantes nessa área, investigou o comportamento de crianças e adultos de diferentes comunidades e evidenciou que durante a infância média, com aproximadamente ali 7 a 12 anos de idade, as crianças mudam de comportamento, passando a tomar decisões em situações experimentais de forma cada vez mais semelhante aos adultos de sua comunidade. Então, as crianças parecem entender sobre a importância de colaborar e ajudar para o funcionamento da comunidade, não necessariamente de forma racional. E elas entendem, até certa medida, que ser prosocial, em alguns contextos, confere uma boa reputação diante dos outros. Evidências disso são estudos mostrando que aos 9 anos de idade, as crianças têm o que chamamos de efeito reputação, que é se comportar de uma forma mais prosocial diante de outras pessoas do que quando não tem ninguém olhando, e que elas apresentam um altruísmo competitivo, que é competir através de comportamentos prosociais para ser escolhido ou escolhida como parceiro em interações futuras. E esses dois efeitos, eles também acontecem em adultos. Então, assim, existem evidências de que apresentamos comportamentos prosociais ainda muito novos, com meses de idade, e que esse comportamento vai absorvendo regras culturais através da aprendizagem social e vai se tornando mais complexo à medida que vamos avançando a idade. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, alguns pesquisadores têm verificado se um tipo de variável que organiza grande parte da nossa vida social tem sua parcela de influência na prossocialidade, tanto em crianças quanto em adultos. E o que é essa provável influência? São as hierarquias sociais. As hierarquias sociais são formas de organizar os indivíduos de uma mesma espécie e muitas vezes de um mesmo grupo, de forma a classificar uns aos outros em determinada dimensão social. Ascender no status hierárquico, segundo a pirâmide Maslow, revisitada, é uma das necessidades básicas do ser humano. E assim, muitos animais também se organizam através de hierarquias sociais. Os mais fortes, os mais agressivos, os mais velhos, os com maiores coalizões, os maiores. Para os outros animais, de forma geral, as hierarquias simplificam conflitos, pois evitam, por exemplo, muitas brigas fatais. Mas para a gente, as hierarquias podem assumir diferentes papéis, dependendo do contexto e da dimensão social em questão. E aí, essas dimensões sociais em que cada espécie se organiza podem ser qualquer característica atribuível ao indivíduo ou ao grupo, desde que tenha algum significado dentro do contexto da espécie ou da situação. Por exemplo, dominância e prestígio são duas grandes categorias guarda-chuva. A dominância pode estar associada à força física, agressividade e performance, por exemplo. Já o prestígio geralmente está associado ao sentimento de respeito e admiração por pessoas que possuem, digamos, alguma característica ou habilidade que a gente admira. Pode ser por pessoas excepcionais ou por pessoas comuns, pelas quais a gente sente essa admiração e que acabam nos inspirando. E aí, de maneira resumida, a organização social acontece através do julgamento que fazemos uns sobre os outros, de forma objetiva ou subjetiva. E esse julgamento acontece quase que automaticamente. Nós somos julgados e julgamos quase automaticamente, em diferentes dimensões sociais que estabelecem hierarquias mais rígidas ou mais maleáveis. Por exemplo, o mais bonito, a mais inteligente, incluindo aí, vamos lá, as muitas dimensões da inteligência. O mais habilidoso, que aprende mais rápido, o mais resiliente, o melhor resolvedor de problemas, o mais comunicativo,
a mais rica e por aí vai. Todas essas classificações referem-se a diferentes dimensões sociais que são relevantes para a nossa espécie, dependendo do contexto social e da situação. E aqui eu quero dar ênfase a uma dimensão específica que eu falei, o mais rico ou a mais rica, que não é considerado por muitos teóricos como estando dentro da categoria dominância ou prestígio, mas que constitui uma terceira grande categoria, que é a do status socioeconômico. O status socioeconômico, que eu vou abreviar como status, é uma das formas que hierarquizamos uns aos outros mais proeminente no nosso dia a dia, porque a gente usa essa classificação para julgar as pessoas o tempo todo, o que é muito comum nas sociedades modernas. O fato de não vivermos mais em comunidades relativamente igualitárias, como aparentemente acontecia nas antigas sociedades de caçadores-coletores, provavelmente nos incentiva a ser mais competitivos para subir degraus dessa escada ou pirâmide socioeconômica. E aqui eu preciso fazer outra voltinha na linha de raciocínio para definir o que é status. Então, o que é status socioeconômico? Dependendo para onde estamos olhando, o status pode se referir a diferentes níveis, ao indivíduo e algumas características individuais, a um contexto específico, como a qualidade de vida de uma família, e espaços físicos específicos, como as características e condições do bairro e da moradia do indivíduo ou da família. Geralmente, olhamos para o status no nível individual. Nesse nível, a gente olha para algumas características específicas, como as condições de compra e acesso a bens e serviços, qual é o nível educacional desse indivíduo e qual o status profissional do indivíduo. Bom, gênero e etnia, embora sejam condições sociais muito atreladas ao status socioeconômico, principalmente em países como o nosso, o Brasil, que tem componentes patriarcais e coloniais bastante enraizados, ainda no nosso cotidiano, geralmente são associados ao status socioeconômico, mas não entram como indicadores diretos. Uma outra parte dessa voltinha na linha de raciocínio é como podemos medir o status individual. De maneira geral, são duas as formas. Os critérios podem ser objetivos e subjetivos. A classificação objetiva é o degrau absoluto que o indivíduo ocupa nessa hierarquia, não importando o contexto. Por exemplo, ele ganha R$2.000 por mês, ou ela completou o ensino médio. Já a classificação subjetiva, como o nome já diz, varia de acordo com a percepção subjetiva e com a comparação com o contexto. Por exemplo, imagine qual degrau de uma escada, aí você imagina uma escada com 10 degraus, você se posicionaria quanto à renda mensal, a qualidade de emprego e a escolaridade em comparação às pessoas da cidade onde você mora. E aí, se você mudar essa comparação, se é em relação às pessoas da sua rede social, esse degrau muda? Então, assim, muito provavelmente vocês perceberam em diferentes degraus da escada hierárquica, dependendo com quem se compararam, do contexto em questão. E também pode-se, por exemplo, pertencer à classe média segundo critérios objetivos, mas considerar-se da classe alta porque vive-se com excelente qualidade de vida. Então, a medida subjetiva depende desse julgamento relativo e não de um valor absoluto. Bom, dito isso, alguns estudos nos últimos 13 anos, principalmente, têm evidenciado que o status pode influenciar o comportamento pró-social de crianças e adultos. Aparentemente, muita gente quer ser rica algum dia. Você está nesse grupo de pessoas? Bom, e aí eu lhe pergunto, se você não é rico, você acha que o seu comportamento mudaria depois que você se tornasse rico? E para os que me escutam e que são ricos, se você fosse pobre, você acha que se comportaria de um jeito diferente nas interações sociais? Dando uma breve pincelada nos principais artigos em adultos, as duas primeiras pesquisas que temos conhecimento dentro da psicologia experimental utilizando multimétodos quantitativos
a investigar essa relação entre prosocialidade e status foi realizada em 2010 e 2012 nos Estados Unidos. Seus resultados surpreenderam em certa medida, mas sim, por outro lado, evidenciou que muita gente já imaginava que aconteceria. E agora eu quero que vocês novamente parem por alguns segundos para pensar em quais foram os resultados dos seguintes experimentos. Imagine um cruzamento de carro movimentado, bem movimentado. Você acha que os motoristas com carros caros ou carros populares foram mais imprudentes, seriam mais imprudentes, cruzando sem esperar a sua vez? Tá, e uma segunda situação, imagine uma faixa de pedestres agora. Qual grupo teria maior probabilidade de não parar para os pedestres atravessarem? Embora sejam medidas imprecisas, já que avaliam o status, através do modelo do carro e da marca, essa medida ela pode ser um indicador interessante de pelo menos status subjetivo. Então, as pessoas dirigindo carros caros ou carros populares foram mais imprudentes. Os pesquisadores fizeram esses experimentos e mais outros 9 diferentes experimentos com a população da Califórnia e todos os resultados apontaram na mesma direção. Quem tinha mais, deu menos. Aqueles que se julgavam estar no topo da hierarquia foram mais antiéticos. Mas assim, isso em média, não é uma super generalização. E aí o mais interessante é que quando eles manipularam o status subjetivo da pessoa, o comportamento mudou. Ou seja, não importou se a pessoa pertencia ao status objetivo alto ou baixo, mas se ela era colocada naquela situação experimental como sendo do status alto, ou digamos, quando ela foi influenciada a pensar que ela pertencia ao status alto, ela tendeu a ser mais antiética. E aí, como vocês devem imaginar, os resultados desses artigos geraram muita discussão. E outros pesquisadores tentaram reproduzir os resultados e alguns outros tentaram até replicar partes do experimento, da pesquisa, e a verdade é que a influência do status na prosocialidade não é tão simples quanto se imaginava, nem mesmo quando são usados apenas dados estadunidenses. Então, assim, parece que uma chave é investigar os fatores que influenciam a relação entre status e prosocialidade. E as crianças, o que os estudos têm mostrado? Será que elas sofrem influência do status? Então, por favor, agora, lembre das crianças que você conhece. É possível dizer quais delas, se as mais ricas ou as mais pobres, são mais prosociais? O primeiro estudo experimental que a gente tem conhecimento sobre esse assunto, usando uma metodologia quantitativa, foi publicado em 2007. As pesquisadoras investigaram o comportamento de crianças de 4, 6 e 9 anos de idade de 6 escolas primárias da Inglaterra. E aí, essas crianças participaram do jogo do ditador com seus colegas, usando adesivos como recurso. Apenas as crianças de 9 anos, e não as mais novas, evidenciaram uma diferença comportamental quando as pesquisadoras compararam os status das escolas. Mas como assim? Nesse estudo, as pesquisadoras não usaram uma medida individual de status, mas uma medida escolar. Então, eram escolas de status socioeconômico alto ou baixo. As crianças de escolas de status socioeconômico alto tenderam a ser mais generosas, doando mais adesivos para um colega anônimo do que as crianças de escolas de status socioeconômico baixo. E aqui nesse momento eu vou fazer uma pausa, outra voltinha na linha do raciocínio e explicar muito brevemente, como eu prometi, sobre o jogo do ditador e os jogos econômicos. Os jogos econômicos são situações experimentais, laboratoriais, baseadas na teoria dos jogos e que têm ajudado muito a compreender quais variáveis influenciam a tomada de decisão das pessoas, principalmente em relação a ser generoso, cooperar e confiar. Eles representam
matematicamente e de uma forma simplificada os custos e benefícios envolvidos na tomada de decisão, permitindo que o pesquisador manipule, teste, controle e compare variáveis. Então, assim, são testes situacionais que um dilema social cotidiano pode ser tipicamente simulado e o indivíduo toma a decisão que varia entre ser pró-social ou não. Foram vários os jogos desenvolvidos até então, ao longo das últimas décadas, para responder a diferentes questões. E aí, em geral, esses jogos econômicos podem ser classificados em jogos de soma zero e jogos de soma não zero. Aqueles de soma zero, como o jogo do ditador, é o seguinte: um indivíduo ganha quando necessariamente outro indivíduo perde. Especificamente, no caso do jogo do ditador, uma pessoa recebe uma certa quantidade de recurso e decide quanto desse recurso quer dar para um determinado receptor. O tipo de recurso e o tipo de receptor podem variar. E aí, por outro lado, os jogos de soma não zero, neles os participantes podem ganhar mais juntos, menos ou diferentes quantidades de recursos. Esses jogos podem ser chamados também de motivações mistas ou de soma variável. Ou seja, os jogos econômicos eles permitem que os pesquisadores investiguem uma série de fatores e variáveis, e é por isso que eles têm sido muito usados para entender nossas decisões diárias. Eles têm se mostrado uma ferramenta muito útil e muito importante para compreender melhor determinados padrões comportamentais. E aí, entre os jogos econômicos mais utilizados está o jogo do ditador, provavelmente por sua simplicidade e por permitir que a gente varie o receptor e o recurso. E aí a maioria dos estudos investigando a relação entre comportamento pró-social e status socioeconômico em crianças utilizou o jogo do ditador como parâmetro comportamental. Olhando para esses estudos especificamente, relacionando pró-socialidade e status socioeconômico em crianças, a gente já viu que Benison e colaboradores evidenciaram que as crianças inglesas de escolas de status alto foram mais generosas com o colega anônimo do que crianças de escolas de classe baixa. Aí, será que a gente esperaria, esse resultado? Talvez as crianças que tenham mais recursos no seu cotidiano deem mais e os que têm menos precisem reter mais em virtude das necessidades ali que enfrentam no dia a dia. Outros estudos surgiram nos anos seguintes em diferentes partes do mundo, na China, Romênia e outro na Inglaterra. O que foi realizado logo em seguida, alguns anos depois, em 2013, foi realizado na China, também utilizando o jogo do ditador como dilema experimental para medir o comportamento pró-social das crianças. E nesse estudo, ao invés de uma medida indireta de status, os pesquisadores verificaram, de fato, o status individual das crianças, ou seja, o status, na verdade, da família inferido à criança. Eles evidenciaram um resultado inverso em comparação com o que Benison encontrou. Então, nesse estudo, na China, as crianças chinesas, no caso, de status baixo foram mais pró-sociais com um amigo do que seus pares de status alto. Então, eles encontraram uma relação inversa entre status e pró-socialidade. Em seguida, foi a vez de um dos estudos mais elegantes realizado sobre o assunto, também na Inglaterra, em 2015, por Ghinotti e colaboradores. Só que eles não utilizaram o status socioeconômico como medida de status. Na verdade, eles manipularam o status das crianças, fazendo, digamos, uma brincadeira com elas, para elas se julgarem experimentalmente como estando no status alto ou baixo. E eles mostraram que, mesmo nessa situação experimental de status momentâneo, aquelas de baixo status foram mais pró-sociais do que seus pares de status alto. Então, nesse estudo também foi evidenciado uma relação inversa entre status e pró-socialidade. E aí, em 2016, foi feito um estudo na Romênia
Semelhante ao estudo feito por Benenson e colaboradores, eles também adotaram o jogo do ditador e usaram o status do bairro. Então, não foi o status da escola, não foi o status individual e não foi o status manipulado, foi o status do bairro, que também é uma medida interessante. Então, eles verificaram, compararam duas escolas, uma situada em um bairro de classe média e outra escola situada em um bairro de classe baixa. E aí os resultados foram diretos. Então, eles evidenciaram que as crianças que estudavam em escola localizada em bairro de classe média foram mais generosas do que as crianças de uma escola localizada em um bairro de classe pobre, classe baixa. No geral, esses artigos eles mostram que os resultados são mistos. Ora, a relação entre status e processualidade se mostrou inversa, ora se mostrou direta. E, portanto, mais uma vez, a gente entende que é importante olhar para fatores que estão influenciando a influência do status na processualidade. Então, a gente vê que não é uma simples e pura relação entre status e processualidade, mas que tem outras variáveis e outros fatores se adentrando nessa relação. Que influências são essas? A gente pode encontrar algum padrão mais complexo? Bom, tentando colaborar com esse questionamento, a gente começou a investigar essa pergunta, digamos assim, há mais ou menos 10 anos, através de uma visão interdisciplinar, principalmente a evolução do comportamento humano, a psicologia do desenvolvimento, antropologia e misturando aí também com a psicologia social e da personalidade. Essa interdisciplinaridade, ela é maravilhosa porque ela é que nos permitiu e nos permite ainda desenvolver e utilizar diversos métodos, além de nos oferecer um bom suporte teórico. E então, com a excelente colaboração de amigos e colegas, que isso assim fique muito claro, a gente coletou dados interessantes, iniciais, mas interessantes. E eu vou lhes responder o que eu e meus colegas nos perguntamos nesse tempo todo. Quem coopera mais entre as crianças brasileiras agora? As ricas ou as pobres? A nossa coleta aconteceu em Natal, em 2 momentos do tempo. Natal é capital do Rio Grande do Norte, para quem não sabe, e obviamente não representa todas as culturas que existem nas muitas partes do Brasil. Afinal de contas, somos um país de tamanho continental e, portanto, somando a outros fatores históricos, sociais e econômicos, temos uma imensa diversidade entre as nossas regiões. Então, Natal não pode, digamos, ser generalizável para outras comunidades, outras cidades, assim como outras cidades não necessariamente são generalizáveis para Natal, enfim. Então a gente começou a investigar essa relação em Natal e eu espero particularmente que mais dados surjam em outras partes do Brasil para que a gente possa compreender melhor essa relação no nosso país. Como é a realidade brasileira? Existe algum padrão complexo? Bom, preciso caracterizar um pouco a cidade de Natal. A gente tem aproximadamente 1 milhão de habitantes e a desigualdade econômica segue mais ou menos a média de desigualdade do Brasil. E um dado interessante, mas que ainda assim não mostra a totalidade da desigualdade, é que os 40% mais pobres da população natalense têm uma renda per capita mensal de aproximadamente R$360, os dados de 2 anos atrás, enquanto que os 20% com maior renda ganham mensalmente, em média per capita, ou seja, por pessoa, R$4.200. É a classe média alta, né, digamos assim, e a classe alta ganham em média 11 vezes mais do que as classes mais baixas. E aqui a gente nem está comparando a classe alta com a classe mais baixa, né, a mais alta com a mais baixa. A gente já está nessa comparação abrangendo aí 60% da população. E ainda assim é uma grande diferença na qualidade de vida, nas características de vida das pessoas. Fechando esse parêntese, quais crianças natalenses são mais prossociais, as ricas ou as pobres?
A verdade é que essa é uma pergunta pegadinha, porque, mais uma vez, a resposta não se mostrou tão simples, nem mesmo quando a gente usa uma mesma população em todos os estudos. Nossos resultados evidenciam que a resposta depende de como classificamos o status socioeconômico das crianças e de qual tipo de comportamento estamos medindo e de qual método usamos para medir esse comportamento. Nós investigamos alguns dos componentes que podem constituir o status das crianças, utilizando como medidas individuais ou agrupadas. Entre os status individuais, usamos como parâmetros a escolaridade do principal cuidador, a escolaridade de quem mais contribui com a renda da família, o status profissional, o acesso a bens e serviços, o status subjetivo em relação aos cidadãos de Natal e em relação à rede social da família e da criança e a renda per capita por mês. Nós também investigamos o comportamento pró-social das crianças através de diferentes medidas. Foram 2 paradigmas experimentais, o jogo do ditador e um paradigma mais complexo de soma não zero, foi o jogo dos bens públicos. Em cada jogo, as crianças decidiram em relação a diferentes tipos de receptores ou grupos, e cada jogo teve uma situação controle, pelo menos em relação aos dados do doutorado, e já eu falo mais sobre isso. Além disso, observamos o comportamento das crianças dentro da sala de aula, através de um etograma e um protocolo experimental que desenvolvemos durante o meu doutorado. E, por fim, aplicamos alguns questionários para medir a teoria da mente, o valor de orientação social, a proximidade afetiva e alguns fatores da personalidade. No total, para chegarmos às nossas conclusões, usamos 2 bancos de dados, um que coletamos no meu mestrado e outro no meu doutorado. E aí, nos dados do doutorado, usamos um protocolo experimental duplo cego e o delineamento experimental foi entre e dentre participantes, o que, digamos, pode aumentar a robustez dos dados. E aí hoje eu vou mostrar 2 dos resultados que encontramos e algumas possíveis explicações. Classificando o status da família das crianças através de critérios objetivos e subjetivos, faz com que o efeito encontrado seja diferente. Ou seja, quando usamos critérios subjetivos, encontramos uma tendência geral das crianças de status alto a apresentarem uma menor prosocialidade do que as demais crianças. Esse mesmo comportamento não foi observado quando classificamos as crianças com critérios objetivos. A diferenciação entre as classes some. Qual é a hipótese para explicar isso? Bom, uma possível explicação é que o status subjetivo está mais associado com comportamentos estereotipados relacionados aos ricos nas nossas culturas, pelo menos nas culturas ocidentais. No imaginário das pessoas, e aí imagina aí você, o que você pensa sobre os ricos, a maioria das pessoas imagina os ricos como sendo snobs, frios e egoístas. Isso pode representar, na verdade, a possibilidade que eles têm de serem mais independentes e individualistas, que é uma das principais motivações para as pessoas desejarem subir os degraus da pirâmide socioeconômica. Assim, a gente acha que talvez as crianças com status subjetivo alto, independentemente do seu status objetivo, podem ter essa tendência, ou pelo menos na nossa amostra, elas tenderam a se comportar de uma maneira mais estereotipada. O segundo resultado que eu quero trazer é sobre a escolaridade em diferentes medidas comportamentais. Quando a gente considera o nível educacional do principal cuidador da criança, ou de quem mais contribuía com a renda familiar, a gente viu que as crianças de classe baixa e alta cooperaram mais com a própria turma do que as crianças de classe média. Então, a gente tem classe baixa, média e alta. As crianças de classe baixa e alta cooperaram mais do que as crianças da classe média. Então, a gente vê um efeito em formato de U, quando o grupo com o qual as crianças interagem no dilema de soma não zero é a própria turma. Só que, quando a gente muda a forma como medimos o comportamento prosocial e ao invés das crianças tomarem decisões nos jogos econômicos, fazemos as observações naturalistas,
a gente verifica um efeito aparentemente contraditório à primeira vista. As mesmas crianças de classe baixa e alta que mais cooperaram no paradigma experimental foram aquelas que apresentaram a maior frequência de comportamentos negativos, como serem agressivas ou de comportamentos solitários. Então, como pode? As mesmas crianças mais prosociais foram mais agressivas ou mais solitárias? Com as mesmas colegas. Então, a primeira coisa que a gente pensou é que o paradigma experimental utilizado e que as observações comportamentais naturalistas mediram diferentes nuances do comportamento. Complexos como somos, entendemos que em cada medida prosocial, a criança teve diferentes motivações e que diferentes variáveis influenciaram seu comportamento. E aí, analisando os dados sobre as medidas individuais e sobre as outras condições experimentais de jogos, uma possibilidade para explicar o comportamento das crianças de classe alta é que elas apresentaram uma habilidade maior em teorizar a mente do outro do que seus colegas. Isso está associado, outros artigos mostram, a uma flexibilidade comportamental em que é possível ser prosocial ou não, dependendo dos objetivos em questão. E em relação às crianças da classe baixa? Bom, algumas delas pareceram ter apresentado um comportamento automático para cooperar nos jogos, independente da situação, ser social ou não. Isso pode indicar que elas adotaram a estratégia ser generoso no dia a dia, pelo menos quando estão diante de novas situações, de situações em que elas podem colaborar e podem ter ganhos conjuntos. Já em relação ao comportamento dentro da sala de aula, elas podem estar buscando, mesmo que de forma subconsciente, alcançar um maior status dentro da categoria de dominância física e, portanto, sendo mais agressivas em determinados contextos. E ainda pode ser que elas vivenciem ambientes com mais episódios de violência e agressividade. Isso pode refletir no seu comportamento diário em determinadas situações de conflito, diante de alguns determinados gatilhos. Ou seja, assim como as crianças de status alto, as de status baixo adotaram diferentes estratégias comportamentais e aí, dependendo do contexto social investigado, elas adotaram estratégias cooperativas ou competitivas. Com esses resultados, não cabe a nós estereotipar mais ainda o comportamento de cada grupo de status. Eu quero que isso fique muito claro. E muito menos de cada indivíduo por pertencer a determinado status. Eu acho que nos cabe seguir as pesquisas para compreender melhor, por exemplo, qual é o peso do ambiente imediato e de fatores da personalidade, quais são os gatilhos que cada grupo tem, incluindo a classe média, para não cooperar ou não socializar em determinadas situações. Até que momento isso é ou não um problema para o funcionamento harmonioso e para o progresso de um grupo como um todo. Então, assim, a ideia é termos menos estereótipos, por mais importantes que eles sejam para a nossa evolução, né, enquanto espécie, e mais pesquisas sobre o assunto. Antes de terminar, é importante que eu diga duas coisas. Tudo que eu falei é uma grande pincelada sobre o que eu andei investigando nos últimos anos. Mas assim, nem mesmo eu sei muito sobre o assunto, então eu peço que tenham muito cuidado para não generalizar os dados da pesquisa para toda e qualquer população e grupo. Como eu disse, essa área de pesquisa está nos passos iniciais, incluindo no Brasil, e é muito complexa. Tá, e para quem não se sente à vontade e tem vergonha de fazer perguntas agora, por favor, entre em contato através do meu e-mail. Além disso, se você preferir não entrar em contato, pode conferir minha tese na biblioteca virtual da UFRN. E ainda, se você não está com tempo, não está com paciência para ler as trocentas páginas de uma tese, né? Porque afinal é muita página, você pode dar uma olhada nas referências que eu usei nos meus capítulos. Elas podem servir como base para entrar no assunto. Eu realmente acredito que precisamos entender como o comportamento prosocial é influenciado para termos um desempenho melhor enquanto sociedade. Então, vamos falar mais sobre isso? Obrigada pelo seu tempo.